Bom dia, gente! Como vocês estão? Quinta-feira, última live aqui da semana, porque amanhã é feriado e nós não vamos ter live. E hoje a gente vai falar aí sobre essa sensação que tu sente, essa sensação de estar perdida. E aí eu quero saber, tem momentos aí que tu está se sentindo perdida? Conta pra mim. Que tu não sabe pra onde ir, tá aí meio sem direção, como se estivesse aí perdida na própria vida mesmo. Que mesmo tu tendo ideias, mesmo tu querendo mudar, tu não consegue distinguir, né, para que lado ir. Bom dia, Nilza, com alegria, isso aí, coisa boa. Se tu se sente assim, perdida, então presta atenção aqui. Talvez não é que tu esteja perdida, tá? Então a gente vai começar por este ponto aqui de partida. Mesmo que tu esteja aí se sentindo perdida, tá? Venho aqui te falar que não é que tu tá perdida, tá? A sensação de estar perdida nem sempre tem a ver com falta de caminho, com falta de objetivo, com falta de saber para onde quer ir. Geralmente, tá? Tem a ver com uma desconexão de ti contigo mesma. Então é falta de conexão contigo mesma, é estar distante de ti. O que é a gente estar distantes da gente mesmo? A gente se distancia da gente mesmo quando a gente não se escuta, quando a gente não se auto-observa, quando a gente não olha para dentro, quando a gente não se conhece, quando a gente fala sim para todo mundo e não para a gente. Então, quando a gente não está vivendo as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas escolhas, as nossas próprias decisões. Muitas vezes tu foi vivendo aí por muito tempo, deixando a vida te levar, sabe? Priorizando tudo, priorizando todo mundo, te colocando em segundo plano. E isso foi te afastando de ti mesma. Foi te desconectando de ti mesmo. A ponto de hoje tu não conseguir mais se alcançar. E essa é a sensação de estar perdida. Então pode ser até que tu saiba aonde tu queira chegar, tu saiba os teus objetivos, só que tu não consegue mais te alcançar. Tu ficou vivendo tanto em função de outras coisas, dos outros, ou vivendo aí num automático, que tu não consegue mais se sentir presente na tua vida. Então, quando a gente entra, né, nessa de viver aí no automático e a gente vai sobrevivendo um dia após o outro e vivendo mesmo ali no automático, que a gente fala, né, correndo atrás da máquina, sem paradas para se olhar, para se cuidar, para se entender. Isso vai fazendo com que tu vá se sentindo, sim, muito perdida, tá? Então não é que te falta um caminho, muitas vezes. Te falta estar presente neste caminho. O que acontece, né? Tu pensa muitas vezes em várias possibilidades, tu até começa algumas coisas, só que tu não consegue sustentar no longo prazo. É aquela história assim, eu sei o que eu quero, eu até começo, mas eu desisto no meio do caminho. Eu paro, eu travo. É porque tu tá tão acostumada a resolver tudo e te deixar em segundo plano, que os teus objetivos, eles acabam também ficando em segundo plano. E para te seguir aí um objetivo, uma meta, a tua vida mesmo, a tua jornada aí, tu precisa estar presente. Tu precisa todo dia olhar
para essa meta, para esse objetivo, para esse lugar que tu quer chegar, para essa pessoa que tu quer te tornar. E tu precisa estar conectada com ela, com a pessoa, que é tu, e com os objetivos dela também. Tu precisa estar bem para conseguir fazer o que precisa ser feito para alcançar esses objetivos. Só que enquanto tu estiver desconectada, tu até pensa, como eu falei, tu pensa em várias possibilidades, começa as coisas, mas tu não consegue continuar, então tu não sustenta, tu fica mudando de ideia toda hora e tu duvida de ti, tu duvida do que tu sente, tu duvida até do que tu quer. E aí vem aquela sensação de estar perdida, porque tu nem sabe o que tu quer. Só que lá no fundo tu sabe. Só que tu não tá conseguindo sustentar essa tua vontade. Porque, de novo, muitas vezes tu tá aí resolvendo BO de todo mundo e não está olhando pros teus. Aí vem aquela sensação de, eu não sei se é isso que eu quero, eu não sei o que eu faço, o que eu vou fazer. Só que lá no fundo não é que tu não sabe. Tu não tá conseguindo sustentar. Isso que na verdade tu já sabe. Isso que na verdade tu já quer. E tem outra coisa, e aí que a gente entra um pouquinho mais a fundo, que é uma coisa que é inconsciente, tá, gente? Que é muito mais profundo realmente, mas que a maioria das pessoas evita. Que é assumir as responsabilidades. Por quê? Em que sentido, tá? Quando tu te escuta mais, quando tu te observa mais, quando tu te conhece mais, quando tu te entende mais, tu também reconhece com clareza o que tu quer. E quando tu reconhece com clareza o que tu quer, o que tu precisa fazer? Só saber vai mudar alguma coisa na tua vida? Não. Tu precisa agir. Tu precisa se posicionar. Tu precisa bancar essas escolhas. Quando a gente fala de agir, na hora de agir, muitas travas aparecem. E aí tu também vai ter que olhar para isso, resolver isso. Quando eu falo aqui em tu te posicionar, é te posicionar na tua vida mesmo. É colocar limites nas tuas relações, no que tu aceita, no que tu não aceita mais, no que tu quer, no que tu não quer mais. Na hora de dizer sim ou não para alguma coisa, ou decidir algo, isso é se posicionar. E tu precisa bancar isso também. O que é bancar isso? O assumir a responsabilidade é bancar que tu vai ter que continuar mesmo naqueles dias que tu não tá muito legal. Tu vai ter que continuar mesmo diante dos desafios, porque os desafios vão vir. É muito fácil, toda vez que chegar um desafio, a gente parar e desistir. Mas é tão difícil seguir nessa vida. Porque dói muito mais. Eu sempre falo, né? A gente pode escolher o nosso difícil. Existe o difícil de fazer o que precisa ser feito e existe o difícil de permanecer com as coisas do jeito que tá. Quando eu falo aqui de tu assumir essa responsabilidade, onde tu precisa agir e tu vai agir, e se tu travar diante das ações, tu vai resolver as travas que tu tem, de tu te posicionar, de tu bancar essas tuas decisões, essas tuas escolhas, essas tuas vontades, isso tudo gera um desconforto. O que o nosso cérebro faz quando ele se vê, quando ele nos vê, né, diante de um desconforto? O que o nosso cérebro faz? Ele faz de tudo para nos proteger do desconforto, da dor, do gasto de energia. E aí, o que o nosso cérebro automaticamente nos traz? Ele faz tu se sentir confusa. Ele gera dúvida. Sabe aquelas perguntinhas que vem, mas dá errado. Mas se isso. Mas se aquilo. Ele gera dúvida. E cria um excesso de opções.
Ah, mas se eu fizer isso? Ah, mas eu também podia fazer isso. Tantas opções que tu não consegue nem escolher por qual caminho seguir. Tudo isso pra quê? Pra que tu não se comprometa com nada. Por mais que tu queira se comprometer. Só que existe aí um sistema de defesa. E se existem bloqueios profundos, esse sistema de defesa, ele é muito mais forte. É um sistema de sobrevivência mesmo. É aquela sensação de eu só vou fazer aqui o que eu sou obrigada a fazer, que não gera desconforto, que não gera dor e que eu já conheço. E eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui nesse conforto. E, de novo, é inconsciente. A tua parte consciente, que é aquele 5%, quer fazer, quer decidir, quer se posicionar, quer agir, quer fazer o que precisa ser feito, quer continuar sem travar, sem desistir. Só que a tua parte inconsciente, o teu sistema aí de sobrevivência e de proteção, vai fazer de tudo para te não se comprometer com nada. E aí a dúvida, muitas vezes, ela é só uma forma aí de adiar, né? De adiar essa decisão. E aí lá no fundo, tu nunca esteve perdida, tu sempre soube o que tu queria. Mas existem questões aí profundas que tu precisa resolver para te continuar. E tem muitas camadas, né, gente? Quando a gente fala sobre se sentir perdida. E uma das camadas é que muitas de nós, né, a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu a ouvir mais os outros do que a gente mesmo. A gente aprendeu a buscar muita validação externa. Então, o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, o que os outros vão falar. A gente também aprendeu a desconfiar da nossa própria percepção. Por quê que a gente aprendeu? Como que a gente aprendeu? Quando a gente era criança, todos nós, né? E acho que quanto mais velhos a gente é, isso mais forte era antes, né? Eu digo porque assim, existia um extremo antes de a gente ser realmente muito limitado, muito podado, né? Então a gente foi aprendendo quando era criança de que a nossa opinião não valia de nada, então a gente ouvia muito, criança não tem que dar opinião, né? Criança só obedece, né? De fazer só o que os adultos ou os pais diziam, de tu trazer ali uma ideia e te podarem. Então tu foi, né, aprendendo a ouvir mais os outros do que a ti mesma. Tu foi buscando sempre essa validação externa porque tu também aprendeu isso. E tu foi aprendendo também a desconfiar da tua própria percepção, porque tu ouvia muito, não, faz como eu tô falando. Tipo isso. Hoje, se a gente for analisar como era antes e como é hoje, eu acredito que os bloqueios que quem é criança hoje vai ter na vida adulta, e gente, todo mundo vai ter, não tem como a gente escapar, tá? Porque de qualquer forma que os nossos pais tentarem nos educar, a gente vai sim ter bloqueios de uma forma ou de outra, até porque não é sobre o que os pais fazem, né? É sobre o que a gente, criança, interpreta dos fatos com a pouca maturidade que a gente tem. Mas o que eu olhando, né, nas pessoas que eu atendo, em questão de idade, o que eu vejo hoje? A gente, eu digo da minha idade, mais ou menos, né? Eu tô com 43, então nessa faixa etária mais ou menos, para mais, a gente era muito podada, né? Então muito limitada, muito podada, não tinha voz. Hoje eu já vejo que as crianças, elas estão, na sua maioria, né, sem limite, com muita liberdade, muito acesso a muita coisa. E isso lá na frente vai frustrar muito.
Então, eu não sei o que é pior. Sinceramente, eu não sei o que é pior. A verdade é que ninguém escapa, né, de ter esses bloqueios instalados. O que a gente pode fazer? É a única alternativa que tem, inclusive. Cheguei na fase adulta, entendi que tenho questões minhas para resolver. Eu vou resolver. E isso também é assumir a tua responsabilidade. Então não tem para onde correr, né, gente? Ou a gente resolve tudo que tá aqui na nossa mente, ou as coisas vão continuar se repetindo. E quanto mais tu aceita ficar nesse lugar de não te conhecer, de não cuidar da tua mente, de permanecer aí nesses padrões que tu segue vivendo, de não parar para se olhar, se auto-observar, cuidar de ti, fazer as tuas escolhas, se posicionar, decidir agir e fazer o que for preciso para te conseguir agir, tu vai continuar se afastando de ti e se sentindo perdida. Tudo isso que a gente falou aqui fez exatamente isso. Tu foi se afastando de ti mesma e agora o sentimento que vem, a percepção, a sensação que vem é de que tu está perdida. Mas a gente vai começar a se achar a partir de hoje. Já estamos nos achando aqui, não é verdade? Então vocês entendem que não tem nenhum problema contigo quando tu chega nesse lugar e pensa, meu Deus, eu tô perdida. O que eu vou fazer da minha vida? Parece que nada faz sentido, eu não sei para onde ir, o que fazer, o que escolher. Só que lá no fundo tu sabe. Só que tu não tá parando para se escutar. O mundo, ele tá muito barulhento. E a gente só consegue ouvir essa voz interna aí quando a gente silencia um pouco. E talvez tu não tá parando para silenciar, para se escutar, para se ouvir. É que nem muitas pessoas falam, né? Que, eu queria me conectar mais com Deus, mas eu não consigo. Mas será que a pessoa tá parando pra... tá silenciando e tá parando pra ouvir? E aqui é outra camada que também eu considero, e para mim, inclusive, é a mais importante de todas, que é também essa conexão com Deus, com algo maior que tu acredita. Porque se tu não para te escutar, e para escutar a Deus, a silenciar, a ter essa conexão, é claro que tu vai se sentir perdida. Não tem como eu não falar disso também, porque eu trago aqui para vocês tudo que eu já vivi. E aí eu posso trazer aqui para vocês o que eu vivi em 3 fases, basicamente, tá? A primeira fase, que era a pior de todas, mas que eu sou muito grata a ela, porque se não fosse ela, eu nem estaria aqui hoje. Em que sentido? Em que eu fui buscar essa responsabilidade no momento em que eu também entendi que eu precisava resolver tudo isso, e eu fui resolver. E aí eu fui me conhecer, eu fui entender dos meus bloqueios, eu fui entender como eu funcionava. Eu parei para me ouvir, para me escutar, eu silenciei alguns momentos para começar a me perceber. Eu saí do automático e aí eu voltei para minha vida. Porque quando a gente está em processo de... Quando a gente está nesse sistema, né, de proteção, de sobrevivência, a gente vai fazendo tudo no automático, a gente não para, a gente simplesmente não para. Ai, que bom, é muito importante mesmo, né, Nilza? Não é só importante, é essencial, né? Então, o que acontece? Por que eu falo 3 etapas? Porque eu tive a primeira, que era esse lugar de sobrevivência, de muitas travas, muitos bloqueios, desse automático, onde eu também me sentia muito perdida, onde eu estava sobrevivendo um dia após o outro e todos se repetiam e parece que eu estava indo para todos os lugares e para nenhum ao mesmo tempo, porque parecia que eu queria alcançar várias coisas e no fim eu não alcançava nada.
Eu tive a minha segunda fase, que daí foi essa fase onde eu busquei me conhecer, resolver as minhas questões, né? Onde eu comecei de fato a me encontrar de novo. E aí eu me reconectei comigo mesma e comecei a transformar muitas coisas na minha vida. E depois eu fui para a terceira fase, que é a fase que eu tô hoje, que além dessa conexão comigo, eu busquei uma conexão também com Deus. Uma conexão real. De sentir a presença, de ouvir, de ser direcionada. E aí não tem mais como a gente se sentir perdida. E aí eu te pergunto, em que fase que tu tá? Tu tá na fase de sobrevivência, de estar se sentindo muito perdida, desconectada de ti mesma, vivendo nesse automático aí, sobrevivendo todos os dias, com a sensação de que tá fazendo tudo e ao mesmo tempo não tá fazendo nada, de que tá indo para todos os lugares e ao mesmo tempo não tá chegando em lugar nenhum? Ou tu já tá na fase de olhar para ti e resolver tudo isso? E eu acredito que tu esteja no mínimo nessa fase, porque se tu tá aqui comigo, se tu tá aqui assistindo a live, é porque tu já tem esse conhecimento e essa consciência, né, de que tudo isso precisa ser olhado e resolvido. Então, ou tu já está no caminho de entender que isso precisa ser resolvido, ou tu já está resolvendo. E, diferente de mim, eu indico até que vocês façam diferente, tá? Porque primeiro, eu saí daquele lugar que eu tava, eu fui para me desenvolver, e depois disso que eu fui buscar essa conexão mais profunda com Deus. Só que hoje, com o entendimento que eu tenho, eu sei que isso precisaria estar em todos os momentos e talvez até o motivo maior de eu me sentir perdida era justamente esse, porque eu não tinha essa conexão com Deus para buscar a condução e dizer para onde que eu tenho que ir, com quem que eu tenho que ir, o que é para mim fazer, como que eu saio desse lugar. Mas tu hoje tem a oportunidade de usar como sugestão aqui o que eu tô falando, se fizer sentido para ti, e colocar Deus como base de tudo. E aí sim, o teu caminho vai ser muito mais rápido do que o meu foi, porque eu tive que aprender isso no caminho. E tu tá aprendendo aqui com alguém que passou por isso e tá te garantindo que não existem atalhos. Tem coisas que a gente não tem como negligenciar. Ou a gente faz, ou a gente vai ter que aprender na dor, com o tempo, e aí a gente vai demorar mais para chegar nos resultados que a gente busca. Eu sei que esse assunto é delicado, mas ele é necessário. Então, se hoje tu tá se sentindo perdida, eu quero que tu avalie em que fase que tu tá. Tu já tá na fase de entender que tu precisa, que tu não quer mais ficar nesse lugar e que tu precisa resolver? Por onde que tu vai começar? Vai trilhar o caminho que eu trilhei? Vai usar as sugestões que eu dei aqui? E, gente, com tudo que a gente falou aqui, eu quero que tu entenda que é por isso que tu começa, para, muda, recomeça, duvida, desiste e nunca se aprofunda em nada. Automaticamente, nunca chega no resultado que tu busca. E isso mantém essa tua sensação aí de estar perdida ativa. É aquela sensação, eu já tentei de tudo, mas eu continuo me sentindo perdida. Será que o erro não foi justamente o tentar de tudo? Por que não escolher o que realmente faz sentido pra ti? E ficar nisso até dar certo. Já parou pra pensar? Que na maioria das vezes, justamente o
o tentar de tudo ou ter tantas alternativas é o que faz você se sentir mais perdida. Mas como que eu vou saber qual que é o correto? Fazendo o que eu te falei aqui hoje. Parando e se escutando. Faz pausas, silencia a tua mente, olha para dentro, te escuta. Pede direcionamento para Deus. Eu não conheço outro caminho. E olha que eu já tentei vários, mas eu tô falando aqui para vocês o que dá certo. E outro erro que a gente comete muito, gente, é de tentar descobrir o que fazer sozinho. Tentar resolver sozinho. O que eu também vivi. Uns 2 anos antes, tá? De eu entrar para mentorias, para formações, para treinamentos, com a ajuda de alguém que já tinha trilhado esse caminho para me conduzir, eu tentei por 2 anos sozinha. Eu achava que assistindo lives, vídeos no YouTube, lendo livros, eu ia organizar ali minha vida, minha mente, resolver tudo. E não é assim que funciona. A gente não consegue resolver muitas coisas sozinhas. Existem coisas muito mais profundas aí que tu precisa de alguém para te conduzir. Além de precisar de alguém para te conduzir, para resolver isso que é mais profundo, tu também precisa e pode aproveitar o caminho que essa pessoa trilhou para te fazer só o que deu certo. Se uma pessoa passou durante 6 anos ali numa jornada para chegar no resultado que hoje tu busca, e hoje ela tá aqui para te ensinar isso, sei lá, em 1 ano, por que tu vai perder 6 meses de tempo se tu pode resolver tudo isso em 1 ano, por exemplo, ou menos tempo, né? Tô falando 1 ano aqui, considerando um longo tempo para te trilhar aí o teu caminho. Mas um dos grandes erros é exatamente esse, a gente ficar também tentando sozinha. Porque eu tô me sentindo perdida. Eu tô com tantas opções aqui que eu não sei nem para onde olhar. O que tu acha que do dia pra noite vai mudar para te conseguir decidir sozinha? Muito difícil, né? Geralmente tu vai precisar de alguém que olhe teu contexto, a tua história de fora, quem tu é, não para te dizer o que tu tem que fazer, mas para te fazer as perguntas certas, para te encontrar as respostas que tu precisa e que sozinha tu não vai conseguir encontrar. Então, enquanto tu não resolver tudo isso, tu pode pensar, tu pode planejar, tu pode buscar e ainda continuar no mesmo lugar. Porque o ponto não é a clareza externa. Não é olhar para tudo que está acontecendo e diante de tudo que está acontecendo, tu chegar ali a uma resposta. A segurança precisa vir de dentro. Tu precisa parar, te ouvir, te escutar, se conectar contigo de novo. Parar para se ouvir. E responder as perguntas certas para encontrar as respostas que tu precisa. É exatamente isso que eu faço com vocês. É claro, né, gente, que aqui nas lives eu aprofundo o máximo que eu consigo no tempo que a gente tem, no espaço que a gente tem aqui e considerando que eu falo com várias pessoas ao mesmo tempo. Dentro de um processo individual, é tu contigo e eu ali te direcionando, é claro que a gente consegue resolver tudo de forma muito mais rápida, né? Por quê? Porque tu vai te reconectar contigo mesma, tu vai te conhecer, a gente vai identificar os padrões que fazem tu ter esse sentimento constante aí de dúvida, de se sentir perdida, de travar, de não conseguir avançar. E a gente vai construir essa confiança a partir de dentro. Então, a gente vai construir essa base, essa segurança interna e aplicar na tua vida, no teu dia a dia,
De que forma? De uma forma que funcione para ti, porque não é igual para todo mundo. Então, por mais que eu traga aqui conteúdo, que a gente aprofunde, que eu traga exercícios, que eu traga o máximo que eu consigo ouvir para vocês, não tem como só assistindo aqui as lives tu ter resultado. Tu vai ter resultado? Vai. Mas não de resolver isso, por exemplo, em um ano. Talvez tu leve os 6 que eu falei. E não precisa disso. Então tu pode decidir a partir de hoje, entendendo tudo isso, assumir a tua responsabilidade e dar o primeiro passo, que é de resolver. Ok, entendi que sozinha aqui eu vou continuar no mesmo lugar. Então eu vou buscar uma solução. E, gente, não precisa ser comigo, tá? É claro que eu prefiro que seja comigo. Mas se tem alguém que vocês conhecem, que tem aí um caminho que faz sentido pra ti, que seja. De alguma forma eu tô te ajudando aqui. Mas é claro que eu prefiro que seja comigo. Porque tudo que eu falo com vocês aqui é em relação ao que eu já vivi e ao que as minhas alunas e mentoradas já viveram. Então eu tenho a base não teórica, a base concreta do que funciona, do que não funciona. E com toda essa visão eu também consigo ver o que pra ti funciona e o que pra ti não adianta tu insistir, porque desse jeito não vai funcionar. Entendem? Então meu convite hoje é que tu se escolha, que tu silencie, que tu pare, tu olhe pra dentro e decida, não. Chega de viver desse jeito. Se o motivo era que eu tava perdida, então a partir de hoje eu entendi, não é que eu tô perdida, não. Eu tô desconectada de mim, eu preciso me reconectar. Como é que eu vou fazer isso? E aí, o que tu vai fazer? Digita aqui embaixo da live, eu quero. Se tu digitar eu quero, eu vou te chamar e a gente vai conversar para eu entender como eu posso te ajudar. Ou, tô decidida, me chama direto lá no direct e fala lá pra mim, ó. Tô assim, quero resolver. Me ajuda aí, como é que a gente pode resolver isso? E eu vou te dar as opções. Gente, as opções são o que pra ti hoje, no teu contexto, vai funcionar melhor e vai te trazer resultado mais rápido. Ponto. Tá? Eu não vou te enrolar. Ou se o problema que tu tem, eu olhar e dizer, não é pra ti aqui o que eu posso te ajudar, eu também vou falar. Tá? Porque nem eu nem tu temos tempo a perder. E eu sou muito transparente com vocês, com as minhas alunas. Então, é isso aqui, não é. Então, às vezes tem alunas que vêm, pessoas que vêm, né? Querem resolver ali uma questão. Eu poderia oferecer minha mentoria mais cara para elas? Muitas vezes poderia. Mas eu sei que o programa de reprogramação mental, que é muito mais simples, muito mais acessível, vai trazer o resultado que ela precisa de forma muito mais rápida, eu vou indicar o programa para ela. Se eu entendo que a questão dela em uma sessão apenas a gente consegue resolver, eu vou indicar apenas uma sessão para ela. Agora, se o que ela quer é algo muito grande, precisa ali de um acompanhamento maior, por mais tempo, de algo mais profundo, aí eu vou, de acordo com o que ela precisa ali, vou indicar para ela também. Entenderam? Só que, sem tu vir falar comigo, sem a gente parar e olhar pro teu problema, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. E eu não vou conseguir te ajudar. Então, a minha parte eu tô fazendo aqui. Agora, tu faz a tua, tá? Digita aqui, eu quero, ou vai lá e me chama no direct pra gente olhar pro teu caso de forma personalizada, individual e entender para resolver. Combinado? Gente, como eu prometi para vocês, então semana que vem a gente vai continuar aqui com as lives, tá? Com os temas, né? Cada dia um tema ali de questões que vocês me trazem. Hoje foi esse sentimento de estar perdida. E também vou trazer o que eu prometi na live de ontem, tá? E eu não vou contar o que é. Quem tava na live de ontem sabe. Então, pra semana que vem, provavelmente lá por quinta, a gente vai ter a live do que eu prometi ontem, certo? E no restante da semana a gente vai continuar aqui essa jornada que a gente já começou,
Quem não assistiu as lives da semana, aproveita, assiste. Quem assistiu ao vivo, reassiste e aproveita que ficaram salvas. Vocês vão ter aí sexta, sábado e domingo para assistir as lives da semana inteira. E aplicar o que eu passo de exercício, e aplicar o que eu falo na vida de vocês, e me chamar para tirar dúvida, e me chamar para dizer, ó, quero resolver isso aqui, como é que eu faço? Combinado? Fiquem com Deus, então um beijo no coração de vocês, e segunda a gente tá juntas aqui de novo.